vontade. Então, esse é meu currículo, pode passar, gente. Desculpa, eu não consegui compartilhar a tela, foi o João que me salvou aqui. Então, é isso. Hoje eu sou supervisora do único programa de residência médica que tem no Brasil, torço para que tenha mais. Sou coordenadora da pós-lato sensu, que a gente criou durante a pandemia na Faculdade Paulista de Ciências da Saúde. Encerrei essa pós esse ano para criar uma outra que já está com inscrição aberta, que é na Santa Casa de São Paulo. Onde eu sou professora também da Faculdade de Medicina, né? Próximo, por favor. O meu conflito eu não vou discutir absolutamente nada de medicação, né? Eu só estou colocando aqui que o meu conflito de interesse é que eu sou contratada do Instituto Prevent Senior, aonde montei a residência médica, onde nós montamos a residência. Próximo. Então, o objetivo, né? E se não for mesmo o objetivo de vocês, fiquem à vontade para interromper, gente, mas meu objetivo de educação médica é falar sobre a medicina aeroespacial nos cursos da graduação, em pós-lato sensu e no programa de residência médica. Próximo. Por favor, próximo. Então, assim, a primeira pergunta e parece uma pergunta inocente, mas ela não é. Então, é assim, gente. Medicina aeroespacial, ela como especialidade, ela não é muito frequente no mundo, né? Por quê? Porque ela é uma especialidade que ela é uma área de concentração de interesses. Então, ela é uma especialidade abrangente. Ela deve ser vista dessa forma. Mas ela não é ainda, ela é área de atuação em quase todos os países. Então, assim, por que a gente deve certificar? Por que a gente deve certificar como médico aeroespacial? Porque como na educação médica, por que se deve certificar? Porque à medida que se faz a certificação de residência médica, ou de qualquer residência médica, de qualquer programa, o que esse aluno aprende? Qual é a diferença? Nessa certificação, o aluno tem que aprender e deve aprender competências na área que ele está sendo especialista. Ele precisa ter habilidades clínicas. Isso é fácil de falar, difícil de fazer. Ele precisa ter conhecimento, precisa estudar, tem que estudar mesmo. Ele precisa ser assertivo. Ele precisa, na medicina aeroespacial, ter habilidade em medicina com olhos na segurança. Isso é extremamente complexo. A gente precisa, o aluno precisa entender que ele deve fazer isso agora. Quem monta um programa deve entender que precisa andar junto para um desenvolvimento de carreira. Eu sou extremamente preocupada com os meus alunos com o desenvolvimento de carreira. Assim, eu sou preocupada ao extremo com essa situação. E o médico aeroespacial, ele precisa, ele deve, ele tem que saber responder questões de emergência, porque as coisas acontecem assim, e ele precisa saber responder. Ou seja, esse papel da certificação é fazer com que esse médico tenha uma visão de 360 graus. Ele precisa necessariamente entender as fontes múltiplas e a perspectiva de tudo isso. E, por último, e eu falo isso com uma crítica enorme ao muito que se fala por aí, assim, muito que se fala no meio acadêmico, e eu falo isso com toda a firmeza. Não deve ter separação entre aviação e espaço. Então, medicina aeroespacial é aviação, é espaço, é meio, e isso é o papel da educação. Então, quando se certifica, por que essa certificação? Nessa certificação, esse indivíduo formado, ele precisa necessariamente ter toda essa noção. Próximo, por favor. Gente, interrompa a hora que vocês quiserem. Medicina aeroespacial começou no Brasil como uma liga de vocês, parabéns, é o jeito de começar mesmo, em 2007, na Santa Casa. A Daniela foi a minha chefe de liga, eu estava começando a minha carreira da emergência na Santa Casa,
e foi criada a Liga de Medicina Aeroespacial. Depois de muita luta, nós conseguimos que a medicina aeroespacial fosse inserida no currículo médico. Então, hoje na Santa Casa, os alunos da graduação têm medicina aeroespacial curricular, com prova, tem que estudar, e isso foi assim, foi de uma forma como uma optativa, e aí, desde 2016, não, vamos colocar no currículo. Isso é uma batalha incrível para a gente conseguir colocar mais um assunto num currículo, no currículo da medicina, que é um currículo bastante extenso, né? Então, por isso eu coloquei aqui a graduação, esse é o sonho de qualquer médico aeroespacial, que medicina aeroespacial seja curricular, porque precisa, como vocês fizeram uma liga, por que você faz uma liga, né? Você faz uma liga para abranger assuntos que o currículo não abrange, é isso a definição de liga. Então, quando se coloca no currículo, é uma coisa bastante interessante, porque aí fica para todo mundo, não é só para quem se interessou. Próximo, por favor. Bom, pós-lato sensu. Pós-lato sensu, vocês, eu não sei como é o sistema do Paraguai, eu acredito que seja exatamente a mesma coisa, né? Medicina aeroespacial, a pós-graduação, tanto a lato sensu, o que a gente tem? Lá toda a educação pós-graduação é uma pós. Então, a residência médica, ela também é uma pós-graduação, num formato diferente. A pós-lato sensu, ela é mais enxuta, vou dizer dessa forma. Ela é diferente da estrito sensu, que é a linha de mestrado e doutorado. Então, a pós-lato sensu faz o papel, entre aspas, das especializações de curta duração. Então, essa pós-lato sensu que a gente formou em 2020, ela funcionou até 2024, ela tinha uma duração de 480 horas, tinha uma frequência de 12 horas mensais, vocês estão vendo que é curto, e foi adotado um método teórico prático, e a gente graduou 30 médicos. Próximo, por favor. Essa pós-graduação encerrei faz 2 semanas, iniciando agora, e que está aberta, a pós-graduação também lato sensu, mas na Santa Casa. Ela vai ter uma duração de 414 horas, ela vai durar 16 meses, mas por quê? Porque a frequência dela é 12 horas por mês, né? E vai ser toda EAD. Qual é o grande desafio, né? Agora que, assim, com a experiência com a residência, é colocar todo esse assunto dentro da pós-graduação num curso tão curto. É muito desafiante para quem tá formando o curso. Eu acho isso um baita de um desafio. Próximo, por favor. A residência médica. A residência médica, eu vou falar dela agora, e por isso esse slide aqui do Instituto Prevent Senior, que é onde ela está sediada. Próximo, por favor, Gabi. Residência médica, ela foi credenciada a primeira vez, 2022, e no ano passado a gente teve o credenciamento definitivo. Então é assim, é muito interessante porque está nascendo uma especialidade, né? Que à medida que você tem residência, muda o contexto. Então, toda residência que é nova, como a nossa, ela nunca tem um alvará definitivo. Você tem que primeiro provar que é possível, depois provar que você consegue fazer, para aí sim a Comissão Nacional de Residência Médica, que é o MEC, ele vem e aprova, e isso aconteceu 25 de setembro do ano passado. Próximo, por favor, eu vou falar como é esse formato da residência. Então, aqui só mostrando para vocês o dia que foi feito, que foi aprovado, foi 5 de setembro de 2022. Vocês imaginam o quanto eu fiquei feliz, porque é uma luta. Essa é uma luta, eu acho que assim, é uma luta acho que desde 86 a gente luta pela educação e pela residência médica. Próximo, por favor. Como é que ela foi aprovada? São 2 vagas por ano, 2 vagas de R1, 2 vagas de R2, essas são as vagas que nós solicitamos. E esse é o credenciamento com seus números, etc. Próximo, por favor. Bom, como eu já falei, a medicina aeroespacial não é ela é uma área de atuação. O que significa isso? Significa que o acesso não é direto.
o indivíduo tem que ter feito uma residência prévia, uma das 5 residências que foram aprovadas como área de atuação, né? E qual é o objetivo? E isso é o que foi aprovado, isso chama matriz de competência. Essa matriz de competência é a bíblia de qualquer residência que você tem que seguir. Então, qual é o objetivo? É formar médico especialista com competências ao estudo, pesquisa, atuação assistencial, bem como pericial e inovações nas propostas médico-terapêutica, e aí que vem a medicina aeroespacial, para adaptação, proteção e tratamento do ser humano no seu processo de interação com o meio aéreo espacial e espacial, bem como as contramedidas. Isso é de uma complexidade imensa, e para fazer isso, eu tenho 6.000 horas, que é 2 anos de residência. Próximo, por favor. Os objetivos específicos são formar médicos com domínio das competências nas áreas gerais de conhecimento, fisiologia aeroespacial, medicina preventiva ocupacional, em todas as especialidades médicas e cirúrgicas. E nas áreas específicas, operacional. O que significa operacional? Operacional significa você atuar. Eu vi que vocês já tiveram uma palestra com o Kanashiro. O Kanashiro deve ter falado isso para vocês, que é o médico de esquadrão. Então, é assim, é um médico operacional mesmo, aquele médico que está lá junto em todos esses meios. Em segurança de voo, que é de uma complexidade absurda, que eu vou falar para vocês. Cada vez que eu abro alguma coisa para ler de segurança de voo, eu aprendo. Ensino e pesquisa, assessoramento e consultoria. Então, o tempo da residência são 6.000 horas, e dizendo que a gente formou os primeiros residentes agora, foi em fevereiro, né? Fevereiro terminou a residência, falando as palavras da R2, da Priscila, que acabou de se formar. Não, eu não acredito que acabou ainda, e ainda eu tenho tanta coisa para aprender, queria que tivesse mais um ano. Então, assim, para quem é o supervisor do programa, é a melhor coisa se ouvir, porque eu sinto isso o tempo todo. 2 anos é muito pouco. Próximo, por favor. Então, o R1, no final do R1, o que ele precisa? Ele precisa saber muitíssimo bem epidemiologia e estatística. De onde surgiu isso? Quem criou essa regra? Foi a Comissão Nacional de Residência Médica. Então, assim, se isso não é ensinado, se o indivíduo não aprende, essa residência não é aprovada. Então, estatística é uma das matérias mais importantes para o médico aeroespacial. Por quê? Ele é pequeno, precisa de tomada de decisão e não dá para sair achando e nem inventar nada. Então, você precisa saber o que está falando. Elos da segurança, dominar os fatores de riscos ambientais, ruído, vibração, força G, estresse térmico, lei dos gases, suas coordenadas, etc. Fator material e tecnológico aeroespacial, engenharia aeroespacial. O médico aeroespacial, se ele tiver que escolher uma pessoa que ele tem que saber conversar, é com um engenheiro. Se ele não souber conversar com um engenheiro da aviação, engenheiro espacial, muito provavelmente esse médico não vai ter muito sucesso. Fator regulatório é óbvio que é extremamente importante. De quem? Da aviação internacional, da IATA, que é a Associação Internacional de Transportes Aéreos, da Organização Mundial da Saúde, Conselho Federal de Medicina, Ministério da Saúde, ANAC, etc. Fator humano: fisiologia da altitude, hipóxia, desorientação espacial, visão noturna, ilusão, giroscópia, e ainda aplicar a medicina de aviação na prática médica. Então, assim, isso é o R1. Então, é um trabalho muito pesado para o R1. De verdade, é muito pesado, porque é muito diferente das outras residências médicas. Próximo, por favor. O R2. O R2 ele vai terminar sabendo o quê? Ele viveu tratamento e prevenção de emergências médicas. Eu vi que vocês tiveram aqui asa rotativa e Medvac, etc. Isso é super importante, está no contexto da aviação. Surtos psiquiátricos, pandemia, que entra na medicina do viajante, né, que é emporiatria,
Os equipamentos a bordo e as contramedidas, e aqui equipamento a bordo tanto da aviação quanto do espaço, né? E medicina aeroespacial nas empresas aéreas, no aeroporto, transporte aeromédico, na certificação médica, normas do direito aeronáutico, fisiologia espacial, contramedidas e ainda fazer ou um artigo ou fazer um TCC. Então, essas são as funções, esse é o currículo de 2 anos de residência médica. Próximo, por favor. Bom, e como é que a gente consegue fazer isso numa operadora de saúde? Bom, essa operadora de saúde, ela existe desde 97, e ela tem 12 núcleos de atendimento, tem 37 núcleos de medicina diagnóstica, tem 10 hospitais, e tem uma empresa aérea de aeromédico. Próximo, por favor. Tem um serviço de apoio, aqui está um número, faz um absurdo de exames de imagem, inteligência artificial, etc. Então, a gente tem esse apoio. Próximo, por favor. Acontece aqui, essa é a nossa sede, onde toda a parte teórica da residência acontece, é aqui no Instituto, né? A residência está vinculada ao Instituto, ele é novinho, ele nasceu em 2017, mais novo. Olha, vocês são novinhos, ele é mais novo que vocês, 2017. E ele nasceu com esse objetivo de contribuir em ensino e pesquisa, né? Então, dentre as funções, ele tem residência médica. Próximo, por favor. São 20 especialidades médicas, a gente tem em torno de 126, entre residente e estagiário, tem uma média de 133 residentes em todas essas especialidades. E a medicina aeroespacial é uma delas. Próximo, por favor. Os programas todos estão em curso, então, anjo, anestesia endovascular, que é fantástica, cardio, cabeça e pescoço, digestivo, cirurgia geral torácica vascular, clínica médica, que é uma das áreas de atuação para a medicina aeroespacial, endoscopia, geriatria, masto, tem medicina esportiva, e a gente anda muito próximo à medicina esportiva por causa dos extremos. Tem UTI, medicina intensiva, aeroespacial, oftalmo, ortopedia e uro. Então, esses são os programas em curso nesse instituto. Próximo, por favor. Existem várias comissões, sem essas comissões não é possível uma residência médica ser aprovada, então você tem que mostrar a evidência de tudo isso para a Comissão Nacional. Próximo, por favor. O processo seletivo, ele é uma prova de múltipla escolha e através de um edital. Próximo. E durante a residência, o que a gente tem? 80% de uma residência médica, minimamente 80% deve ser prática. Então, é de 80% a 90%. Então, qual é a diferença, pessoal, de residência para pós-lactocência? Vocês estão vendo que uma pós-lactocência ela é praticamente teórica, ainda mais agora, EAD. Isso é uma coisa que eu acho muito complicado na formação do médico. O médico precisa de prática. Então, a diferença da residência médica é que você tem muita prática. Residente reclama, óbvio, dá plantão, fica lá, faz ambulatório, não sei o quê, uma hora acha que o ambulatório podia ser diferente, mas residência médica é prática médica. E isso, hoje no Brasil, tem praticamente 13% de médico especialista, só. Essa é a diferença. Então, assim, a atividade, ela é praticamente prática. A gente tem simulação realística dentro do Instituto. Na medicina aeroespacial tem bastante atividade extracurricular e a gente faz reunião semanal, reunião de artigo ou reunião de revisão. Eu vou mostrar para vocês. Próximo, por favor. Então, a discussão de artigo em medicina aeroespacial precisa muito disso. E, ao final, cada aluno deve apresentar um trabalho científico que ele deve começar a fazer quando começa a residência. E isso eu tenho estimulado bastante os residentes e tem dado bem certo, vou mostrar para vocês. Próximo, por favor. Então, é isso. Cada rodízio tem uma avaliação do programa. Próximo.
de cada rodízio. O desempenho do residente a gente faz, e esse ano nós fechamos, prova de novo, quadrimestral. Essa prova o residente tem que tirar uma nota mínima de 7, porque isso vem do próprio MEC, né? E tem uma prova prática e tem uma avaliação cognitiva. Eu vou mostrar para vocês como é. Próximo, por favor. Olha como que a gente usa essa avaliação cognitiva, né? Então, aqui nós temos, numa coordenada, a avaliação cognitiva. Vai medir cordialidade, prontidão, como esse indivíduo lida com o paciente. E na outra coordenada tem capacidade técnica, conhecimento médico. Então, vejam, senhores, se ele tiver cordialidade, ele é super educado, vai lá, conversa com o paciente, adora, mas a capacidade técnica é baixa, ele não passa. No entanto, se ele tiver um conhecimento alto, mas uma habilidade, uma cognição baixa, ele também não passa. Então, esse é o trabalho que todos os programas de residência a gente trabalha para desenvolver. O indivíduo tem que ter habilidade, ele tem que saber lidar com o ser humano, mas ele tem que ter conhecimento, né? Então, essa tabela global é uma tabela de avaliação, mas é uma tabela de avaliação das residências, da maior parte das residências. Próximo, por favor. Então, a residência é isso, né? 2003, 2025, tem R1, R2, não tem R3, e 2 por ano, e esse ano só a gente abriu um por ano. Então, esse ano entrou só uma residente. Próximo, por favor. O tempo, quanto tempo ela existe? Ela é novinha, gente. Existe há 2 anos e 2 meses. A gente já tem 2 residentes formados, 2 R2 com 1 ano e 2 meses de residência e uma R1 nova de 2 meses. Próximo, por favor. Eu sou a supervisora do programa e eu já me apresentei para vocês. Próximo, por favor. Coordenação e preceptoria. A gente tem um total de 23 preceptores. A maior parte, aqui está errado esse número de doutorado, tem mais doutorado, e especialista em áreas afins. Por que áreas afins? Porque medicina aeroespacial, primeiro que tem muito pouco especialista no país. A gente precisa de áreas afins. Vocês viram o que o residente tem que dominar? Ele tem que dominar todas as especialidades. Ele tem que dominar a estatística. Então, é uma residência que eu preciso de muita gente. Eu vou mostrar para vocês que interessante que é esse trabalho multiprofissional. Próximo, por favor. Nós temos parceiros externos. Quem são nossos parceiros? É a Federal Aviation Administration, o governo americano, né, os residentes passam lá um mês e pouco, o Centro Clínico de Certificação Médica em São Paulo, a VOI, a Azul, a TAP, nossa parceira, Guarulhos, e os nossos parceiros internos, quem são? A Airjet, que é a empresa aérea dentro do grupo, e a New On, que é a medicina esportiva. Próximo, por favor. Esse é o formato do rodízio, né? Então, eles passam em ambulatório, passam nos parceiros, passam na emergência, passam no instituto, passa na Airjet, e todos os rodízios têm a importância da mesma forma. Próximo. Isso é uma semana padrão, né? É alguma coisa interna mesmo para aprovação da Comissão Nacional. Próximo, por favor. Esses são o Ariel e a Priscila. O Ariel aqui está do lado, eu estou no meio. O Marcos é o médico regulador da ANAC, que veio para a formatura deles. O Ariel, ele se formou em 2016 na graduação, ele fez residências anteriores em clínica médica e terapia intensiva. E a Priscila se formou em 2015 e fez residência médica em emergência. E a Priscila ganhou agora um prêmio de cientista aspirante, muito feliz, e a gente vai apresentar agora na Associação Internacional Médica de Médicos em Atlanta, junto com o Congresso Americano. Né? A Pri ganhou o prêmio do Dr. Ralph Fennell, que é um prêmio para o médico jovem.
É muito bacana isso, eu fiquei muito feliz. Eu vou mostrar para vocês o que foi esse prêmio. O ano passado, os dois apresentaram, tanto no Congresso Europeu quanto no Congresso da IATA, que é a transportadora. O Ariel apresentou um trabalho de doença obstrutiva do sono em pilotos, e a Priscila em cirurgia bariátrica, consumo de álcool em pós-bariátrico, tudo em pilotos. Então, vejam que são trabalhos clínicos, né? Próximo, por favor. Esse trabalho que a Priscila acabou de ganhar, que a gente ganhou agora, do jovem cientista, é um trabalho que nós fizemos junto com a fonoaudióloga, em evacuação de emergência médica em voo comercial. Então, assim, vejam que há necessidade de outras especialidades junto. Isso é uma coisa bem bacana. Então, aqui hoje tem 2 R2, a Ana, que fez clínica médica antes, o Ulisses, que fez emergência, e a Rúbia, que acabou de entrar, que também vem da emergência. O próximo, por favor. E aí eu já aproveito e convido vocês, o Ulisses, né, que é R2, vai apresentar dia 14, se vocês tiverem tempo, uma apresentação de um caso clínico da Ibero-Americana. Eu conversei com a doutora Rocio, que ela é a presidente da Ibero-Americana. Esse é o link para vocês entrarem, para conversar com a Rocio. Vocês são muito bem-vindos para participar também da Ibero-Americana. Seria muito bacana que vocês fossem. A gente tem bastante aluno, né? E a gente faz esse trabalho que é a discussão de caso clínico, né? Então, o Ulisses vai apresentar um caso nosso desse ano, do R1 deles, que é atitudes emocionais. Na realidade, um comissário de bordo que teve um diagnóstico tardio de autismo. Ele tem 54 anos, olha como é tardio, e ele volta para o trabalho. Então, vocês são super bem-vindos. Próximo, por favor. Bom, de novo, ao final do R1, o R1 deve dominar. Próximo, por favor, só quero mostrar para vocês como a gente faz isso. A epidemiologia estatística, por exemplo. O que da epidemiologia estatística? Eu conheço pouca gente, pouco aluno de medicina que gosta de bioestatística. Eu vou falar para vocês, eu fiz estatística tantas vezes na minha vida, fiz na graduação e tive a sensação que saí do mesmo jeito que entrei. Na residência não fiz, na primeira, na segunda não fiz. Quando chegou no mestrado, volta a estatística de novo. 1 ano de estatística. Quando faz o doutorado, acabou a estatística, é livre dela. Não, volta a prova da estatística. E agora, na medicina aeroespacial, lá volta ela de novo. Só que ela volta de um jeito muito bacana. Então, a forma como ela é dada, vocês vejam que, assim, os residentes gostam de fazer estatística. Por quê? Porque ela é aplicada para pesquisa, é aplicada para você entender como, de fato, as coisas acontecem, mas com evidência. Então, esse trabalho que foi premiado, o que a gente usamos um método aprendido aqui, na estatística, aonde se viu em qual lugar do avião, do ATR, no caso, seria o lugar mais seguro para o indivíduo com deficiência auditiva, que foi o maior problema em evacuação de emergência. Então, assim, essa estatística, ela é descritiva, tem que aprender tudo isso, são 160 horas e com voltas de vez em quando. Próximo, por favor. Então, no final do R1, material tecnológico aeroespacial, onde é que aprende isso? Aprende no CAMI com o nosso parceiro americano. Fator humano também. A gente tem um engenheiro aeroespacial que faz algumas aulas para ajudar, e esse ano a gente mudou um pouco, e a Rúbia começou com astrofísica. A gente vai fazer isso num outro formato. Próximo, por favor. Então, isso eu estou mostrando para vocês que vem os parceiros. O próximo. A asa rotativa na parte de evacuação, e aí se aprende todos os elos de segurança, tanto tecnológico quanto fator humano. Próximo.
Então, precisa dominar o uso de equipamento a bordo, de emergência, protocolo de sobrevivência, precisa saber como é que faz. Próximo. Fator regulatório. Então, a prática é feita numa clínica de certificação médica e o Dr. Marcos Afonso Braga, que ele é um médico concursado da ANAC, ele é o preceptor e durante 2 meses os R1s têm aula de certificação médica e aí aprendem na prática como é que faz isso. Também tem aula teórica de IATA, ANAC, Organização Mundial de Saúde, as regras do Conselho Federal de Medicina e do Ministério da Saúde. Próximo, por favor. Também precisa saber mexer e o que fazer com oftalmo, com otorrino, com cardiopsiquiatria, com neuro, tanto em relação a passageiro, quanto a espaço, quanto a aeronauta. É um baita desafio, é um aprendizado contínuo. Próximo, por favor. Lembrando que isso tudo é prática. Então, essa é a nossa outra parceira, que é a Azul. Então, a gente estava aqui fazendo a nossa evacuação em emergência, foi muito legal, porque isso nos deu um prêmio inesperado. Próximo, por favor. Então, aqui é o nosso prédio, a maior parte das atividades acontecem aqui. Próximo, por favor. E no final da formação. Então, o que esse residente tem que terminar? No final da residência, ele precisa, quando ele termina a residência, ele tem que estar apto para estruturar, coordenar e montar uma empresa aérea frente às normas nacionais e internacionais. Ele precisa aprender a certificação aeronáutica, ele precisa aprender a atuar em contramedidas, tanto em ambiente hipobárico como microgravidade, precisa atuar, coordenar e estruturar resgate e salvamento, estruturar, coordenar transporte aeromédico, estruturar e coordenar telemedicina, estruturar e coordenar suporte à vida em ambiente hostil, estruturar e coordenar procedimentos institucionais médicos da indústria aeronáutica, participar e elaborar pesquisa em medicina aeroespacial em ambiente aeroespacial extremos e saber produzir artigo científico e apresentar em congresso e publicar, né? Além disso, ele precisa demonstrar conhecimento e se comportar nos preceitos éticos. Preceitos éticos é uma situação que a gente não abre mão. Se esse residente não tem essa condição, é um residente que não vai para o final da formação. Próximo, por favor. Olha, gente, resumindo, é isso que eu queria falar para vocês. Pode passar o próximo.